tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Cristiane e é um prazer estar aqui com vocês. Vamos verificar os materiais necessários para a nossa aula de hoje? Então, para a nossa aula, você irá precisar do caderno ou uma folha para registro, lápis, borracha, apontador, lápis de cor e 2 pedaços de papéis como esse. Vou dar um tempinho para que você possa separar os seus materiais. Agora vamos registrar no nosso caderno a nossa aula de hoje, aula 38, a data, língua portuguesa. Vou dar um tempinho para que vocês possam registrar. Registraram? Então agora vamos descobrir o tema da nossa aula? O tema da nossa aula está aqui, representado por 3 imagens que conferem, e uma dessas imagens não confere com o tema da aula. Vamos observar? A primeira imagem traz um livro, e dele a imaginação está surgindo. Será que ela terá a ver com o nosso tema da aula? A imagem de número 2 traz um baú. Nele tem uma fortuna em moedas de ouro. Será que terá a ver com o nosso tema? A imagem de número 3 traz crianças brincando de bola. E a última imagem de número 4 traz uma coroa. Qual delas não confere com o tema da nossa aula? Eu vou dar um tempo e você irá analisar cada imagem. E irá registrar para mim somente o número da imagem que você acredita que não confere com o tema da nossa aula. E eu já volto. E aí, você registrou? Será que é a imagem 1, 2 ou 3 que não confere? E agora, antes de conferir, vamos conhecer a história de hoje?
Certa vez, um negociante muito rico esqueceu em meio ao balbúrdia de um leilão uma caixa de moedas de ouro. Dentro da caixa havia também uma joia. Que joia era essa? Você consegue adivinhar? Então eu vou dar um tempinho para você pensar e você vai registrar a sua hipótese. Que joia era essa? E aí, que joia era essa? Uma serpente de ouro maciço, com a qual ele pretendia negociar. Um homem pobre que passava por lá viu a caixa ali esquecida e, sem saber a quem pertencia, levou-a consigo. Chegando à sua casa, muito surpreso ficou ao ver toda aquela fortuna e afligiu-se, pensando em quem a teria perdido. Quando deu pela falta do seu tesouro, o negociante desesperou-se e mandou apregoar por toda a cidade que daria a quem devolvesse a caixa. O que você acha que ele daria a quem devolvesse a caixa? Então, levante a sua hipótese e registre. Lembre-se, você está levantando hipótese, então você não precisa apagar a sua resposta, tá? Registrou a sua hipótese? O que o homem daria? O que o negociante daria a quem devolvesse a caixa? 10 moedas como recompensa. A notícia chegou aos ouvidos do pobre, que, sem hesitar, apressou-se a devolver o que achara. Procurou o dono da caixa, mas este, depois de contar as moedas e de ver que nada faltava, arrependeu-se da promessa que fizera e resolveu ludibriar o homem. Muito bem, exclamou. Vejo que não há mais pessoas honestas nesse mundo. Onde está a outra serpente? Outra serpente? Admirou-se o pobre. Mas eu lhe juro que só havia uma. O rico, porém, continuou afirmando que eram 2 as serpentes e que, portanto, não lhe daria nada, visto que o roubo equivalia ou mesmo ultrapassava as 10 moedas prometidas. O homem pobre, ofendido e magoado, foi procurar. O que ou quem o homem pobre foi procurar? O que você acha que ele fez? Quem ou quem ele foi procurar? Registra a sua hipótese e eu já volto.
Registrou a sua hipótese? O que ou quem o homem pobre foi procurar? Vamos ver? O rei, e pedir-lhe ajuda. O rei mandou vir o negociante e ouviu dele a outra versão do acontecido. Os ministros e nobres da corte foram unânimes em dar razão ao rico, pois o outro, tão mal vestido, não lhes parecia digno de crédito. Além disso, doía-lhes admitir que alguém, e não eles, recebesse a recompensa. O rei, no entanto, ponderou que ambos podiam ter razão, e, não conseguindo decidir-se, mandou chamar um velho filósofo, conhecido por sua sabedoria e senso de justiça. O filósofo ouviu os dois litigantes. O pobre pareceu-lhe sincero, mas não podia simplesmente decidir por ele, ofendendo o rico negociante. Então, assim se dirigiu ao rei. O que você acha que o filósofo propôs ao rei como solução a esse problema? Então pense aí, levante a sua hipótese, registra que eu já volto. Registrou? O que será que o filósofo propôs ao rei? Creio, a majestade magnânima, que os dois estão dizendo a verdade. O que encontrou a caixa não pode estar mentindo, pois por que devolveria ele parte do tesouro se podia ficar com tudo? Esta me parece uma prova de sua honradez. O dono da caixa, por outro lado, é rico e não tem motivos para mentir. Se ele diz que na sua caixa havia 2 serpentes de ouro, é porque essa caixa que foi encontrada não é a dele. Sugiro assim, majestade, que se deem 10 moedas ao pobre e que se guarde a caixa, até aparecer o seu legítimo dono. Quanto ao negociante, que continue a busca a seu tesouro. Ouvindo aquilo, o homem rico soltou um lamento arrependido e confessou tudo. O rei perdoou-lhe, porém, ordenou que desse ao pobre, além das 10 moedas, a valiosa serpente de ouro, como recompensa pelas injúrias que sofrera. Rosane, do livro Novas Histórias Antigas. E aí, você gostou do nosso texto? Espero que tenha gostado. E aí, na atividade número 1, eu pedi para que você descobrisse qual era a imagem que não conferia com o tema da nossa aula. Então, 3 imagens conferiam e uma delas não. Vamos ver lá? A imagem número 1 traz o livro, com a imagem surgindo dela, a imaginação fluindo. Será que tinha a ver com o nosso conto? Tinha, né? Vamos para a número 2? Na imagem número 2 tem o baú, com essa fortuna em moedas de ouro. Tinha a ver com o conto de hoje? Tinha, né? O baú, a caixa perdida. A imagem número 3 traz as crianças jogando bola. Essa imagem acho que não sei. Vamos ver a última para ter certeza? A número 4, uma coroa. Tem a ver com o nosso conto, né? A coroa do rei. Então, a imagem que não confere com o tema da nossa aula é a de número 3. E aí, você acertou? Se acertou, parabéns. Se não acertou, também não tem problema. A nossa atividade número 3, eu não sei se você percebeu, mas no início do nosso conto, eu não revelei o título. Então, qual é o melhor título para esse conto? Letra A, o baú de ouro. Letra B, a serpente de ouro. Ou letra C, o tesouro perdido?
Qual você acredita ser o título mais adequado ao nosso conto? Vamos ver? A Serpente de Ouro. Então agora eu vou pedir para que você faça o registro do título do nosso conto de hoje. A Serpente de Ouro. Registra aí no seu caderno, vou te dar um minutinho para registro e já volto. E aí, já registrou o título do nosso conto, A Serpente de Ouro? Então agora nós vamos para a nossa próxima atividade, de olho no texto. Para essa atividade, nós vamos precisar daquele papel que a professora pediu lá no início da aula. Em um deles, você vai fazer um V para verdadeiro e no outro, um X para falso. Assim. Eu vou dar um tempo para que você faça as suas plaquinhas e eu já volto para nós continuarmos com a atividade. Fez as suas plaquinhas? Então agora nós vamos fazer uma atividade. A professora irá colocar na tela um trecho do conto,
você irá ler com atenção e levantar uma das plaquinhas. Se o texto estiver de acordo com o conto, estiver tudo correto, tudo verdadeiro, você levanta a plaquinha de verdadeiro. Mas se você localizar alguma informação que não condiz com o conto, então você deverá levantar a plaquinha com falso. Eu vou dar um tempo e você irá ler com atenção e fazer isso. E eu já volto para a correção. E aí, será que esse trecho do texto é verdadeiro ou é falso? Certa vez, um agricultor muito rico esqueceu em meio à balbúrdia de um leilão uma caixa de moedas de ouro. Dentro da caixa havia também uma joia. Será que a informação é verdadeira ou é falsa? Falsa. Vamos ver como seria o correto? Certa vez, um negociante muito rico esqueceu em meio à balbúrdia de um leilão uma caixa de moedas de ouro. E aí, acertou? Vamos para a próxima? Então, leia o trecho com atenção e levante a sua plaquinha. E eu já volto. E aí, qual plaquinha você levantou? Vamos lá? Quando deu pela falta do seu tesouro, o negociante desesperou-se e mandou apregoar por toda a cidade que daria a quem devolvesse a caixa 10 moedas como recompensa. Verdadeiro ou falso? Vamos ver? Verdadeiro. Esse trecho do texto está correto. Então vamos para a próxima? Leia com atenção, levante a plaquinha de verdadeiro ou falso e nós já corrigimos a atividade.
é verdadeiro ou é falso? Vamos conferir? A notícia chegou aos ouvidos do pobre, que, sem hesitar, apressou-se a devolver o que achara. Procurou o dono da caixa, mas este, depois de contar as moedas e ver que nada faltava, cumpriu a promessa que fizera e entregou as 10 moedas de ouro ao pobre. E aí, é verdadeiro ou é falso? Qual plaquinha você levantou? Vamos conferir? É falso! O correto, como será que ficaria? A notícia chegou aos ouvidos do pobre, que, sem hesitar, apressou-se a devolver o que achara. Procurou o dono da caixa, mas este, depois de contar as moedas e ver que nada faltava, arrependeu-se da promessa que fizera e resolveu ludibriar o pobre homem. Vamos ver mais uma? Vamos fazer juntos esta? O rei mandou vir o negociante e ouviu dele a outra versão do acontecido. Os ministros e nobres da corte foram unânimes em dar razão ao rico, pois o outro, tão mal vestido, não lhes parecia digno de crédito. Além disso, doía-lhes admitir que alguém, e não eles, recebesse a recompensa. Verdadeiro ou é falso? Levanta a sua plaquinha e já vamos conferir. Verdadeiro! Esse trecho do texto estava de acordo, estava correto. Vamos para a nossa próxima? Então leia esta com atenção e eu já volto para a gente conferir. E aí, é verdadeiro ou é falso? Vamos lá conferir? Creio, majestade magnânima, que o pobre está dizendo a verdade. O que encontrou a caixa não pode estar mentindo, pois por que devolveria ele parte do tesouro se podia ficar com tudo? Esta me parece uma prova de sua honradez. Esse trecho estava falso. Vamos ver o correto? Creio, ó majestade magnânima, que os dois estão dizendo a verdade. O que encontrou a caixa não pode estar mentindo, pois por que devolveria ele parte do tesouro se poderia ficar com tudo? Esta me parece uma prova de sua honradez. Você acertou? Então vamos para a nossa última. Leia lá com atenção e já vamos conferir.
é verdadeira ou é falsa? Sugiro assim, majestade, que se deem 10 moedas ao pobre e que se guarde a caixa até aparecer o seu legítimo dono. Quanto ao negociante, que continue a busca pelo seu tesouro. Vamos conferir? Verdadeiro. Como que você foi na atividade? Espero que tenha ido bem. Vamos para mais uma atividade de hoje? De olho na frase. Nesta atividade, nós vamos juntos analisar a frase do texto. Vamos lá para a primeira? O homem pobre, ofendido e magoado, foi procurar o rei e pedir-lhe ajuda. O rei mandou vir o negociante e ouviu dele a versão do acontecido. Os ministros e nobres da corte foram unânimes em dar razão ao rico, pois o outro, tão mal vestido, não lhe parecia digno de crédito. Além disso, doía-lhes admitir que alguém, e não eles, recebesse a recompensa. O rei, no entanto, ponderou que ambos podiam ter razão, e não conseguindo decidir-se, mandou chamar um velho filósofo conhecido por sua sabedoria e senso de justiça. Nesse trecho do texto, tem aqui a palavra ambos. A quem se refere a palavra ambos nesse trecho do texto? Você consegue identificar? Vamos ver? O homem pobre, que foi procurar o rei e pedir ajuda. E o negociante, que o rei mandou vir e contar a sua versão da história. Então, ambos aqui está se referindo ao negociante e ao homem pobre. Vamos ver mais um? O filósofo ouviu os dois litigantes. O pobre pareceu-lhe sincero, mas não podia simplesmente decidir por ele, ofendendo o rico negociante. E aqui, a palavra ele está se referindo a quem? O filósofo, o homem pobre? Vamos ver? O pobre pareceu-lhe sincero, mas não podia simplesmente decidir por ele. Então, aqui o ele está se referindo ao homem pobre. Vamos ver mais uma? O dono da caixa, por outro lado, é rico e não tem motivos para mentir. Se ele diz que na sua caixa havia 2 serpentes de ouro, é porque essa caixa que foi encontrada não é a dele. Sugiro assim, majestade, que se deem 10 moedas ao pobre e que se guarde a caixa até aparecer o seu legítimo dono. Quanto ao negociante, que continue a busca pelo seu tesouro. E aqui, será que o ele também se refere ao homem pobre? Vamos ver? Ali, ó. Se ele diz que na sua caixa havia 2 serpentes de ouro, é porque essa caixa que foi encontrada não é a dele. Quem tinha a caixa? Quem era o dono da caixa? Era o negociante. Então, aqui o ele se refere ao negociante. E aí, você conseguiu identificar? Então, agora eu quero que você dê a sua opinião. O que você achou da solução encontrada pelo filósofo para solucionar esse problema do conto? Você daria outra solução a ele? Então eu vou dar um tempo para que você registre aí a sua resposta. O que você faria no lugar do filósofo? E eu já volto.
registrar? Eu fiquei bem curiosa para saber qual foi a solução que você daria para esse conto. Deixa aí o seu registro e mostra para que a sua professora possa ver, tá? Eu achei que o conto, o filósofo teve uma boa solução. Ele realmente era sábio e agiu com senso de justiça. E agora, você sabe quais são as características de um conto? Você sabe o que precisa ter em um conto? Então eu vou mostrar para vocês. O conto é uma narrativa breve. Ele não é tão longo, é um texto que não é curto, mas também não é tão longo. Ele é dividido em parágrafos, como você pode ver. Tem começo, meio e fim. Ele é um texto ficcional. Significa que não aconteceu de verdade, mas sim ele é fruto da imaginação. Então a autora imaginou esse texto e criou. E ele possui um conflito, significa que ele tem um problema que precisa ser solucionado durante a história. Vamos agora para um desafio. Nesta atividade, você vai ter que relacionar o número do personagem com a ação que ele realizou no conto. Qual ação foi realizada por cada personagem? Negociante, homem pobre, filósofo e rei. Encontrou a solução do problema. Perdeu a caixa na balbúrdia de um leilão. Mandou chamar o filósofo e encontrou a caixa. Então eu vou dar um tempinho para que você possa relacionar o número do personagem com a ação que ele realizou no conto. Aí, você fez a atividade? Vamos conferir? Qual ação foi realizada por cada personagem? Quem encontrou a solução do problema? Foi o número 1, o negociante, o número 2, o homem pobre, 3, o filósofo ou o número 4, o rei? Vamos ver? Número 3, foi o filósofo que encontrou a solução do problema. E quem perdeu a caixa na balbúrdia de um leilão? Foi o negociante? Foi o homem pobre ou foi o rei? Vamos ver? Número 1. O negociante que esqueceu a caixa na balbúrdia de um leilão. E quem mandou chamar o filósofo? Vamos conferir? Número 4. Foi o rei que mandou chamar o filósofo. E quem encontrou a caixa perdida? Foi o número 2, o homem pobre. E aí, você conferiu a sua atividade? É importante conferir e deixar todos os nossos registros corretos. E a nossa aula termina aqui. Foi um prazer estar com vocês e eu te espero na próxima aula.